Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da RoundMed. Vou apenas fixar o assunto da nossa live de hoje. Então vamos lá, profilaxia de TEV, tromboembolismo venoso. Essa é a nossa live de hoje. Ótimo. Muito bom, sejam todos bem-vindos. Espero que a nossa discussão hoje seja produtiva e que todos saiam depois da nossa live com um pouquinho de conhecimento sobre tromboembolismo venoso, que é uma entidade muito, muito frequente no mundo inteiro e a terceira principal causa de morte cardiovascular, perdendo apenas para infarto agudo do miocárdio e doenças cerebrovasculares, mais especificamente AVC. Vocês estão me escutando, pessoal? O pessoal que está em casa, o som está dando para ouvir? Só se estiver escutando que nós começamos. Rosalinha, muito bem-vinda, sempre participando, um prazer. Ótimo, então vamos lá, deixa eu só ver se tem alguma coisa. Boa noite, tem muita gente que está entrando, pessoal aqui da Angola, que legal, muito bom, sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, pessoal, eu vou começar explicando esse caso só para a gente recordar o que foi falado no caso, e eu deixei algumas perguntas. Se alguém ainda não viu o caso, acho que vale só a pena, mas eu vou fazer os comentários com relação ao caso e deixei 3 perguntas com relação a esse caso clínico. Então, só para nós relembrarmos um pouquinho, é um senhor, 72 anos, que tem um diagnóstico de hipertensão e insuficiência cardíaca secundário à hipertensão arterial sistêmica e que interna e tem indicação de internação hospitalar porque ele está descompensado a insuficiência cardíaca. E a descompensação desse paciente é para uma síndrome edemigênica e um quadro de dispneia. Então esse paciente acabou sendo internado. Esse é um caso real que a gente atendeu, que nós vemos isso praticamente todos os dias, né? Muito frequente internar paciente por insuficiência cardíaca, internar um paciente por pneumonia, internar um paciente que tem infecção do trato urinário. Então é bem frequente. Eu coloquei um caso que nós observamos no nosso dia a dia. Então ele internou para compensação da insuficiência cardíaca. Durante a internação foi feito vasodilatador e diurético terapia e esse paciente melhorou do quadro de dispneia e melhorou do quadro da síndrome edemigênica. Então, no 4º para o 5º dia, esse paciente estava em programação de alta hospitalar. E a primeira pergunta que eu deixei com relação a esse caso é: será que esse paciente que internou com uma insuficiência cardíaca, será que obrigatoriamente ele precisaria de ficar com profilaxia para tromboembolismo venoso? Ou seja, para TEV? Será que eu preciso manter esse paciente precisa de profilaxia para TEV? Primeira pergunta que nós precisamos responder. Que toda vez, pessoal, que eu estou diante de um paciente em que existe a possibilidade dele ter trombose venosa profunda, ou seja, TVP e ou embolia pulmonar, a primeira pergunta que eu devo fazer é: quem é o paciente em que eu estou suspeitando? Eu estou falando isso por quê? Porque o exame clínico, tanto para TVP quanto para TEP, ele é muito frustro. Ou seja, quando eu vou estou examinando um paciente em que eu vou procurar TVP/TEP, existem alguns dados no exame clínico que são extremamente sensíveis, porém não são específicos. Então, existem dados que me falam a favor de tromboembolismo venoso, por exemplo, de TEP ou de TVP. Só que o mais importante de saber se ele tem ou não tem dados no exame clínico é entender quem que é o paciente em que eu devo fazer profilaxia
para tromboembolismo venoso. Então, esse é um paciente que tipicamente ele enquadra num quadro de um paciente que eu preciso fazer tromboembolismo venoso. Ele enquadra porque quando eu estou avaliando um paciente que eu indico internação hospitalar, essa internação pode ser internação clínica ou esse paciente pode ser cirúrgico. Então tem dois perfis de pacientes em que eu posso avaliar a profilaxia para trombose venosa, no paciente clínico e no paciente cirúrgico. Independente de ser um paciente clínico ou ser um paciente cirúrgico, toda vez que eu penso em tromboembolismo venoso, eu tenho que entender que existe uma tríade que deve estar sempre na minha cabeça. Ou seja, para um paciente evoluir com trombose, ou eu tenho uma estase jugular, um paciente que tem uma limitação, ou eu estou diante de uma lesão endotelial, ou eu estou diante de hipercoagulabilidade. Então são esses três fatores que eu devo avaliar sempre quando eu estou pensando se eu devo ou não fazer profilaxia para TEV. Hipercoagulabilidade, lesão endotelial e estase. Dos três, o mais importante é a estase. E eu falo isso porque quando eu indiquei internação hospitalar para esse paciente, ele internou no contexto de que ele estava dispneico e estava com a síndrome edemigênica. A partir do momento que esse paciente interna, em que ele fica mais restrito ao leito, perfeito, o pessoal colocou tríade de Vision, perfeito. A partir do momento que esse paciente então interna, e que ele fica mais restrito ao leito, o que as diretrizes recomendam? É um paciente que tem mais de 3 dias de internação e que ele fica mais de 50% do período repouso, ou seja, restrito ao leito. E eu não vou levar em consideração as 8 horas que a gente considera como sono noturno. Então, se esse paciente fica mais que 3 dias internado e ele passa 50% desse tempo durante o dia restrito ao leito e esse paciente tem mais de 40 anos, se ele tiver uma das inúmeras causas de prováveis eventos trombóticos, esse paciente deve receber profilaxia, ou seja, paciente mais 40 anos vai ficar aqui internado com 3 dias ou mais, e durante esses 3 dias esse paciente fica 50% do período restrito ao leito e ele tem insuficiência cardíaca descompensada, ele tem uma insuficiência respiratória descompensada, esse paciente tem uma neoplasia, ele já teve trombose venosa profunda, esse paciente tem uma trombofilia, é um paciente que tem uma obesidade com IMC acima de 30, faz reposição hormonal, ou seja, eu só preciso de um desses dados para indicar profilaxia para trombose venosa profunda nesse paciente. Então, isso existe um score que nós chamamos, que é para o paciente clínico, que é o de Padua. Então, eu consigo colocar esse paciente, será que é um paciente de alto risco para evento trombótico, ou será que é um paciente de baixo risco para evento trombótico? Se for um paciente de baixo risco para evento trombótico, a profilaxia para esse paciente é deambulação. Se esse paciente tem um alto risco para evento trombótico, ou seja, quando é um paciente clínico, enquanto vou colocar no score de Padua, ele tem 4 ou mais pontos, esse paciente precisa de profilaxia farmacológica. E a profilaxia farmacológica ela é melhor do que a profilaxia não farmacológica, ou seja, a profilaxia mecânica. Por exemplo, aqueles compressores pneumáticos que nós podemos utilizar em panturrilha. O nome do score é score de Padua, que nós utilizamos para avaliação de pacientes clínicos internados. Então, se eu, durante a avaliação desse paciente ele tem 4 ou mais pontos, eu vou considerar esse paciente como um alto risco para evento trombótico. E nesse paciente, eu vou indicar preferencialmente profilaxia farmacológica. Então, eu tenho que indicar profilaxia farmacológica. E, ao mesmo tempo que eu tenho que indicar profilaxia farmacológica, eu só preciso entender se esse paciente tem alguma contraindicação à profilaxia farmacológica. Ou seja, ele tem indicação, mas se eu fizer a profilaxia, talvez esse paciente tenha contraindicação, principalmente por causa desse sangramento.
Mas quando eu estou avaliando as contraindicações, é o paciente, por exemplo, tem sangramento ativo, tem uma úlcera péptica ativo, está hipertenso, extremamente descontrolado, eles consideram uma pressão de 180 acima de 110. É o paciente que tem um clearance de creatinina abaixo de 15. Paciente que fez cirurgia craniana ocular nas últimas 2 semanas. E nesse paciente que fez uma coleta do líquor cefalocraniano nas últimas 24 horas. Então, eu tenho indicação de profilaxia para TEV, mas o que eu tenho que avaliar? Se esse paciente tem contraindicação. Se esse paciente tiver contraindicação, tratamento de eleição seria não farmacológico. Idealmente, compressor pneumático. E se eu opto pelo compressor pneumático, o ideal é que eu mantenha por tempo médio de 18 horas nos membros inferiores. E essa compressão deve ser entre 20 e 30 milímetros de mercúrio. Então, o paciente que tem indicação, porém ele tem uma contraindicação à anticoagulação, compressor pneumático. Se o paciente não tem contraindicação à ele tem indicação, mas não tem contraindicação e é um alto risco, eu vou fazer profilaxia farmacológica. E como eu faço a profilaxia farmacológica para esse paciente? Tem N formas de medicações. O que nós mais prescrevemos no dia a dia é heparina de baixo peso molecular, que é enoxaparina. Então nós prescrevemos enoxaparina na dose de 40 miligramas uma vez ao dia. Eu posso utilizar a heparina não fracionada? Podemos utilizar também a heparina não fracionada. 5.000 unidades de 12 em 12 ou de 8 em 8 horas. Eu posso utilizar fondaparinux, posso utilizar, por exemplo, a fondaparinux, que é um dos anticoagulantes que nós utilizamos no paciente que, quando eu administro heparina, ele faz trombocitopenia induzida por heparina, que é o HIT. Então, dentre das anticoagulações que eu posso fazer profilaxia, eu posso lançar a mão da fondaparinux, 2,5 miligramas uma vez ao dia. Ah, Bruno, mas tem esses DOACs que nós utilizamos no dia a dia hoje. Podemos utilizar os DOACs? Podemos. Podemos fazer então a profilaxia com rivaroxabana, 10 miligramas uma vez ao dia. Tem mais algum? Podemos fazer profilaxia para TEV com a pixabana, 2,5 miligramas uma vez ao dia. Ou seja, tem várias formas de administrar profilaxia farmacológica no paciente em que existe um alto risco de trombose, tromboembolismo venoso. Então, a primeira coisa é, o paciente tem indicação e não tem contraindicação. E uma pergunta que eu faço para vocês que é extremamente importante, pessoal. Nós colocamos no caso que o paciente ele está de alta, ele está indo de alta hoje, no 5º dia de internação hospitalar. E quando ele internou, foi indicado anticoagulação profilática, porque consideramos como um alto risco de evento trombótico, pelo score de Padua. Só que ele está indo embora no 5º dia. Ou seja, se esse paciente vai para casa hoje, então, a partir do momento que ele está indo para casa, esquece a profilaxia para TEV? É isso mesmo? Não, pessoal. O ideal no paciente com indicação de profilaxia para TEV, um paciente clínico em que eu indico profilaxia para TEV, é que esse paciente faça profilaxia, ou seja, mesmo ele indo para casa no 5º dia, que ele mantenha a profilaxia por 10 dias. 4 dias a menos, 4 dias a mais. Ou seja, esse paciente deve manter a profilaxia por 6 dias a 14 dias. Veja bem, fazemos isso no dia a dia, isso não é algo que a gente não vê as pessoas fazendo, mas existe sim indicação para esse paciente. Não é porque ele internou, teve indicação de internação hospitalar, por exemplo, uma pneumonia, um paciente teve uma pneumonia, fez hipoxemia, precisou de catéter nasal, ficou internado, comecei antibiótico venoso, melhorou 48 horas, eu transicionei para antibiótico oral, ele já está melhor no 3º, 4º dia, no 4º dia eu resolvo dar alta hospitalar para esse paciente. Idealmente, esse paciente deve ir para casa com profilaxia para TEV, ou seja, com enoxaparina ou com algum desses anticoagulantes que nós falamos. Então, o ideal, 10 dias, 4 para mais, 4 para menos. Então, olha como é que isso é importante, a gente entender como deve ser feita a profilaxia. E eu falo da profilaxia por quê? Porque a profilaxia reduz o risco de tromboembolismo venoso
em até 66% dos pacientes. Ou seja, inúmeros pacientes em que talvez eu deixei de fazer profilaxia, se eu tivesse feito profilaxia, eu provavelmente teria prevenido uma TVP e uma trombose venosa profunda e uma complicação da trombose venosa profunda, que é o tromboembolismo pulmonar, que é a terceira causa de óbito no mundo por doença vascular. Só perde para infarto agudo do miocárdio e AVC isquêmico. Então, olha o quanto isso é importante. Então, toda vez que eu estou pensando em TVP, tromboembolismo venoso, seja trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, primeira coisa que eu tenho que ter em mente, quem é o paciente que eu estou falando? Isso é importante porque os dados na anamnese são importantes. Os dados no exame clínico são importantes, mas o exame clínico, quando eu estou pensando em TVP, é muito frouxo. Qual que é o principal dado no exame clínico que me faz pensar em tromboembolismo, trombose venosa profunda? Qual que é o principal dado que eu examinei um paciente e falo, este dado me faz uma alerta, tem uma alta sensibilidade? Edema. Então a presença de edema me faz pensar em trombose venosa profunda. Tem uma sensibilidade 97%. E o que seria um edema? É uma diferença principalmente de uma perna com relação à outra perna. Isso geralmente a gente acaba avaliando um pouquinho abaixo do joelho, tem aquele ossinho que a gente chama de tuberosidade anterior da tíbia, então a gente passa a mão na perna e de ver esse ossinho mais pontiagudo na perna. Um pouquinho para baixo dele, uns 10 centímetros mais ou menos, a gente acaba avaliando uma assimetria entre uma perna e outra. Então eu vejo um edema, geralmente tem um cacifozinho, e vejo essa assimetria. Uma perna maior do que 3 centímetros com relação a outra perna, isso é um alerta para talvez eu pensar em trombose venosa profunda nesse paciente. Então esse paciente tem um edema assimétrico e está internado, tem imobilização, é um paciente que tem câncer, é um paciente que fica mais de 50% do período restrito ao leito e que apresenta um edema assimétrico, eu tenho que pensar nisso. Só que quando a gente vai avaliar a sensibilidade, 97%. Só que é muito inespecífico. Tem uma especificidade inferior a 40%. E a presença do edema, ele tem uma razão de verossimilhança positiva ruim, mas ele tem uma razão de verossimilhança ótima, 0,09. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A ausência de edema me fala muito contra trombose venosa, contra tromboembolismo venoso. A presença dele pode ser, mas como pode ser várias outras causas de edema assimétrico, principalmente edema assimétrico. Então, a falta de edema fala muito contra, muito contra, mas a presença não obrigatoriamente é igual à trombose venosa profunda. Esse é o dado mais sensível no exame clínico. E qual é o dado, digamos que mais específico em que eu vou pensar em trombose venosa profunda? A presença de calor. Então, a presença de calor tem uma sensibilidade ruim, próxima a 30%, mas uma especificidade em torno de 48%. Ou seja, que também não é bom. O que eu quero dizer com isso? Que dados no exame clínico não são suficientes para eu aumentar ou reduzir a minha probabilidade pré-teste de um paciente ter um evento trombótico. E diante dos exames, no exame clínico, como os exames clínicos são muito ruins, eu preciso somar vários dados para talvez eu aumentar a minha probabilidade pré-teste. E nesse contexto, existem algumas calculadoras. E é daí que surgiu o score de Wells. O Wells vem justamente para isso. Eu pego dados na minha anamnese e pego dados no exame clínico e tento juntar isso tudo dentro de um score só para ver se eu consigo aumentar nesse paciente, se esse paciente é um paciente, será que ele é um paciente de baixa probabilidade? Será que é um paciente de probabilidade moderada? Será que é uma probabilidade alta para trombose venosa profunda, por exemplo? Então, o julgamento clínico mais
a utilização de calculadoras e o que nós utilizamos é o ELS, eles aumentam a nossa probabilidade pré-teste para ter TVP ou não. Então, se eu estou avaliando o paciente, eu acho que esse paciente tem baixo risco. Vamos calcular o score de Wells para esse paciente? Quando eu avalio o Wells nesse paciente, em que eu vejo, que eu calculo o Wells, em que esse paciente tem um Wells baixo ou moderado para tromboembolismo venoso, ou seja, ele está internado e tem um edema simétrico, ou eu estou suspeitando de anamnese em que esse paciente possa ter uma trombose venosa profunda. Eu vou utilizar os scores de Wells. Para o paciente de baixo e moderado risco, eu vou lançar mão do dímero D. Para o paciente de alto risco, para trombose venosa profunda, eu vou partir direto para ultrassonografia. E eu deixei essa pergunta no nosso story, por quê? Porque esse é um paciente que está internado. Então, o dímero D, eu vou lançar mão, e o score de Wells, principalmente para o paciente ambulatorial ou o paciente que procura o pronto atendimento no pronto-socorro. Para o paciente internado, idealmente a gente não lança mão do score de Wells. E o dímero D também não tem tanta... não é tão utilizado nos pacientes internados. Então, no paciente internado, se existir uma suspeita clínica de trombose venosa profunda, eu vou lançar mão direto do Doppler. No paciente que procura atendimento ou está ambulatorial, num baixo ou moderado risco, eu vou lançar mão do dímero D. Eu lanço mão do dímero D e eu devo, sempre que eu estou investigando trombose venosa profunda, eu tenho que avaliar o dímero D e se eu tenho que ver se eu preciso ou não de fazer a correção do dímero D paridade, ou seja, quanto que é o valor de corte no paciente com baixa ou moderada probabilidade para trombose venosa profunda. Se eu tiver um dímero D acima de 500, ou seja, um dímero D positivo, e eu estou na baixa ou moderada probabilidade, eu devo prosseguir a investigação. O que vai fazer o diagnóstico, o que vai confirmar é a ultrassonografia. Agora, se eu tenho um paciente com baixa a moderada probabilidade, com um dímero D abaixo de 350, eu excluí trombose venosa profunda. Só que eu preciso melhorar esse dímero D. Eu preciso melhorar ele em quem? Quem é o paciente que eu tenho que ter uma mais acurada, que o dímero D tem que ser mais acurado? Os pacientes com idades acima de 50 anos. Então, para o paciente com idade acima de 50 anos, por exemplo, 60 anos, se a gente falou que o valor de referência é acima de 500, então vou multiplicar a idade vezes 10. Então, para um paciente de 60 anos, o corte do dímero D, para eu falar que eu devo prosseguir a investigação no paciente baixo ou moderado a risco, é 60 vezes 10. Então, o valor de corte do dímero D para esse paciente é de 600 nanogramas por decilitro. Então, eu acabo refinando o dímero D para aumentar a sua acurácia nos pacientes em que existe uma suspeita de tromboembolismo venoso. Então, é importante, eu sempre quando vou pensar em TVP, antes de pensar em TVP ou em embolia pulmonar, eu tenho que pensar quem que é o paciente que eu estou avaliando. Eu tenho que avaliar a probabilidade desse paciente, uma probabilidade pré-teste desse paciente ter ou não ter evento trombótico. E diante disto, eu vou prosseguir a investigação ou com dímero D ou com ultrassonografia de Doppler. É isso que eu vou utilizar. Posso lançar mão, por exemplo, de uma angiotomografia? Eu vou lançar mão de uma angiotomografia para avaliação de membros inferiores quando a suspeita clínica é de embolia pulmonar. Então, o radiologista ele faz uma avaliação para investigação de tromboembolismo pulmonar e ele acaba descendo o tomógrafo até a coxa para avaliar se existe ou não trombose nas veias femorais ou nas veias ilíacas ou femorais. Então, eu acabo lançando mão da angio-TC quando eu tenho TEP. Eu investigo o TEP e peço para o radiologista. Tem vários serviços que o radiologista já faz, já desce com o tomógrafo até a coxa para ver se tem
presença de trombose nos membros inferiores. Então a angiotomografia acaba sendo mais restrita para isso. Esses são basicamente os 3 exames que a gente mais utiliza para avaliação de tromboembolismo venoso. Antigamente utilizava a venografia, cateterizava a veia pediosa, injetava contraste, você acabava verificando se existia ou não área de stops na venografia, mas hoje a gente não utiliza mais isso, tá bom? Então o que é importante? Quando eu vou fazer profilaxia, quando eu indico internação hospitalar, eu vou indicar internação hospitalar e imediatamente, pessoal, faz parte da prescrição a avaliação de profilaxia. A avaliação de profilaxia, por exemplo, para úlcera de córnea, a avaliação de profilaxia para hemorragia digestiva, a avaliação de profilaxia para lesão por úlcera por lesão de pressão, a avaliação de profilaxia para tromboembolismo venoso. Então, não esqueça, na internação, avaliar as profilaxias. Avaliação de profilaxia para crise convulsiva, se era um paciente que é um paciente etilista, por exemplo. Então, não esqueça na prescrição, avaliar se esse paciente tem ou não tem indicação de profilaxia. Ele tendo indicação de profilaxia, baixo risco, deambulação. Alto risco, profilaxia farmacológica. No paciente de alto risco e que existe contraindicação para profilaxia farmacológica, profilaxia mecânica. Idealmente, compressor pneumático. Em média, 18 horas e com uma pressão nos membros inferiores de 20 a 30 milímetros. Uma dúvida que é muito frequente. Bruno, mas e meias compressivas? Não tem evidência, pessoal. A gente vê as pessoas prescrevendo, mas não existe evidência de meia compressiva no paciente com indicação de profilaxia para TEV internado, tá bom? Os dados são muito conflitantes com relação à profilaxia desses pacientes através de meias compressivas. Existem alguns trabalhos que até questionam se existe ou não indicação nos pacientes que vão ser submetidos, que fazem viagens com duração acima de 4 horas e meia, que apresenta insuficiência venosa, mas é em outro contexto, não nesse paciente com indicação de internação hospitalar. Cuidados que vale a pena a gente lembrar sempre quando estamos falando de profilaxia, é que nós falamos que a inoxaparina, de um modo geral, que é heparina de baixo peso molecular, nós recomendamos na dose de 40 mg. Uma coisa que é interessante, se o paciente tem um índice de massa corporal acima de 40, o ideal é 60 mg por dia ou 40 mg de 12 em 12 horas. Então, de um modo geral, 40 mg para todo mundo. À medida que o paciente tem um aumento de massa corporal e IMC acima de 40, existem trabalhos que até sugerem de 60 mg uma vez ao dia ou 40 de 12 em 12. Para os pacientes com IMC acima de 50, tem trabalhos que até recomendam enoxaparina 60 mg de 12 em 12 horas. Então, lembrar que o peso, eu posso aumentar a dose, como eu posso reduzir a dose. Então, para os pacientes, por exemplo, que tem um IMC abaixo de 18, que tem um peso abaixo de 40 e que tem uma idade acima de 70 anos e clearance abaixo de 30, ou seja, que tem mais risco de sangramento, eu posso fazer profilaxia com 20 mg de enoxaparina. Então, tome bastante cuidado nos extremos do peso corporal. Extremos de peso corporal, idade e clearance de creatinina. Tá bom? Eu acho que com relação à profilaxia para TEV, tromboembolismo venoso, que tem os dois polos, tanto trombose venosa profunda quanto TEP, eu tenho que ter esses cuidados. O TEP, até que se prova o contrário, é a falta de profilaxia num paciente que deveria ser feito. Lógico, tem pacientes que, mesmo no contexto, mesmo com indicação de profilaxia, acaba evoluindo para TEP, sim. Mas isso não é geralmente o que acontece. Então, geralmente, a evolução da trombose venosa profunda para TEP acontece nos pacientes que têm indicação de profilaxia. Ou o paciente às vezes não tem indicação, é um paciente que está ambulatorial, que faz uma viagem, um senhor idoso que tem um sobrepeso e que faz uma viagem de 8, 10, 12 horas. Isso por si só já é talvez um fator de risco para esse paciente fazer evento trombótico. Trombose na perna com embolização pulmonar.
Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Acho que eu acabei falando um pouquinho, tentei explicar um pouco sobre quando fazer profilaxia, qual é a melhor forma, quem é o paciente em que eu devo pesquisar profilaxia. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para mandar as perguntas, os comentários. Caso tenha mais alguma dúvida que a gente, por acaso, não respondeu aqui, ou ficou com alguma dúvida de algum tema específico sobre TEV, pode mandar mensagem para a gente direto no direct do nosso Instagram, que nós respondemos. Então a gente acabou falando desse paciente, que é uma avaliação do paciente clínico. Existe uma escala para avaliação de risco de trombose venosa no paciente cirúrgico, a gente acaba utilizando mais, que a gente chama de escala de Caprini, que é outra escala que a gente utiliza para o paciente cirúrgico. Isso é interessante porque tem algumas peculiaridades no paciente cirúrgico que vale sempre a pena a gente. Vou comentar coisa bem breve, só para não estender muito o assunto, que, por exemplo, provavelmente deve ter acompanhado um paciente que fez uma cirurgia ortopédica e que foi para casa com profilaxia, ou seja, um procedimento cirúrgico em que o risco de evento trombótico é tão alto que mesmo ele não tendo evento trombótico, esse paciente vai para casa com profilaxia para TEV. E ele vai para casa com profilaxia para TEV quantos dias? De 28 a 42 dias, em média 35 dias. Ou seja, tem procedimentos cirúrgicos em que o paciente, pelo risco, o procedimento cirúrgico, o risco de trombose é tão grande que esse paciente, mesmo ele indo para casa no segundo, terceiro dia, ele vai manter a profilaxia para TEV por mais 4 a 6 semanas. Cirurgias ortopédicas de quadril e joelho é um exemplo disso. Outras, cirurgias oncológicas do aparelho abdominal. Esse paciente vai com profilaxia para TEV por 28 dias. Olha como é que as coisas são interessantes. Outro dado que é importante. Paciente que são submetidos a cirurgias bariátricas. Esses pacientes também vão para casa, devem ir para casa, idealmente, com profilaxia para TEV também. Então, cirurgias bariátricas, obesidades mórbidas, esse paciente vai para casa com profilaxia para TEV. Cirurgias oncológicas, esse paciente precisa de profilaxia para TEV. Cirurgias ortopédicas, ele também precisa de profilaxia para TEV. Então, isso tem que ter esse cuidado todo. E a Rosali pergunta, no caso de viagem longa, também tem indicação de profilaxia? A gente só tem que tomar cuidado, quem que é o paciente, o que a gente considera como viagens longas? São viagens com duração acima de 4 a 6 horas. O que a gente recomenda para isso, Rosalie, é muito individualizado. A gente tem que, por exemplo, um paciente que já teve um evento trombótico, foi provocado, por exemplo, por uma viagem, eu considerei como tempo de viagem, ele teve uma viagem prolongada, fez um evento trombótico e ele vai viajar novamente. Esse paciente você pode discutir com ele sobre a profilaxia para TEV. Não é todo paciente que tem uma viagem prolongado em que ele precisa. Mas se é um paciente... O que a gente recomenda quando o paciente vai ser submetido a uma viagem com um tempo de duração maior? Que a cada 1 hora ele fique fazendo movimentos de panturrilha. Estou no ônibus, não consigo. Então o paciente sentado pede o paciente para cada 1 hora fazer movimento para baixo do pé para cima, para baixo para cima, para baixo para cima. Ou deambular, se for possível. Às vezes está no carro, fica mexendo com o pé. Se está no ônibus, talvez ele consegue fazer essa deambulação no ônibus. No avião também é a mesma coisa. Então, a recomendação é para fazer a mobilização a cada 1 hora. E se ele precisa ou não de profilaxia, isso é muito individualizado. Não tem assim, viagem longa que eu preciso. Então, talvez uma viagem longa no paciente idoso, que já tem, por exemplo, que tem uma história de neoplasia, que tem uma obesidade. Então, talvez esse paciente seja mais prudente manter profilaxia para TEV para ele. Então, deve ser muito individualizado. Não tem na referência, viagem longa, eu tenho que fazer profilaxia. Então, isso é muito individualizado. Não sei se eu respondi, Rosali. O Ziel pergunta, além do edema do paciente, também pode apresentar dor? Perfeito. Tromboembolismo venoso, pessoal, as manifestações são manifestações de um síndrome inflamatória. Dor, calor e edema.
Então, o edema é o mais sensível e o calor talvez é o mais específico. E eu posso, por exemplo, quando estou avaliando esse paciente, se ele tem no score de Wells, quando eu vou avaliar o score de Wells para colocar esse paciente com baixa probabilidade, moderada probabilidade ou alta probabilidade para trombose venosa profunda, existe sim avaliação de dor, existe dor no trajeto venoso, se eu tenho dor na manipulação da panturrilha. Então a presença de dor também faz parte, ganha um ponto no score de Wells para avaliar se esse paciente tem ou não. Então é somatória, mas com certeza a presença de dor é um dos dados que também me alerta para a pesquisa de trombose venosa profunda. E se eu tiver que escolher um fator de risco para trombose, de todos os fatores, a presença de neoplasia. Então a presença de neoplasia, sem dúvida, um dos principais fatores de risco para trombose venosa profunda. Esse dado é o que mais chama a atenção quando eu estou pensando em TVP. Tem algumas coisas, e se eu estou pensando em trombose e eu vou anticoagular, por quanto tempo em média que eu vou manter a anticoagulação? Depende. Depende muito porque tem algumas causas que são bem claras, ou seja, o paciente teve TVP e está muito claro por que esse paciente teve TVP. E quais são os 3 dados que eu considero, entre aspas, como se fosse uma TVP, a gente até questiona se existe ou não uma TVP provocada ou induzida. Então tem 3 dados na minha anamnese em que o TVP está tão claro que foi por isso que eu vou fazer anticoagulação por 3 a 6 meses. Então são os pacientes que têm imobilização mais do que 3 dias, pacientes com cirurgias e principal cirurgia que eles falam que toma bastante cuidado é a cirurgia ginecológica. Então cesariano, paciente cesariano, com internação hospitalar e imobilização, isso é claro que o motivo da trombose venosa profunda foi provocada por um desses 3. Se foi provocada por um dessas 3 causas, o tempo de anticoagulação para esse paciente é em média 3 a 6 meses. Eu estou falando isso por quê? Porque às vezes o paciente tem uma trombose venosa profunda e a gente não acha a causa. Então, para os pacientes em que tem trombose venosa profunda, em que eu não achei a causa, esse tempo pode ser indeterminado. Indeterminado por quê? Porque, por exemplo, eu tenho uma trombose venosa profunda, eu investiguei câncer, eu não achei câncer. Eu investiguei doenças reumatológicas, também não achei. Ou seja, investiguei tudo e não achei. Foi o primeiro evento. Esse primeiro evento, o tempo de anticoagulação dele é muito, muito, muito questionável. Então, será que eu vou manter a anticoagulação para sempre nesse paciente, no primeiro evento, quando eu não achei um fator provocado? Depende. Depende do quê? Depende do risco, por exemplo, desse paciente de sangramento ou não. Quem é o paciente em que eu vou manter a anticoagulação para sempre? Então, se for no primeiro evento, imagina só, uma paciente, uma mulher de 20 anos, que estava andando e começou a ter uma dor na panturrilha, fez um ultrassom e acabou documentando uma trombose venosa profunda no membro inferior. Aí você vai pesquisar, você não acha nenhum fator de risco. Será que para essa paciente eu vou ter que manter a anticoagulação a vida inteira? Então, ou seja, não achei, não tem uma causa muito óbvia para essa trombose venosa profunda. Será que obrigatoriamente eu vou ter que manter essa profilaxia para a vida inteira? Depende. Então tem alguns trabalhos que até falam, só abaixo de 50 anos, mulheres abaixo de 50 anos, que não tem reposição hormonal. Eu posso, tem vários dados pequenos que eles falam que você pode manter para mulheres a anticoagulação por 3 a 6 meses, esperar 1 mês sem anticoagulação, dosar um dímero D. Se o dímero D for negativo, você está autorizado a não anticoagular essa paciente, mesmo sabendo que o TVP foi não provocado. Porém, se tiver um segundo evento, aí sim, eu tenho que fazer a anticoagulação, a gente acaba por tempo indeterminado, sempre conversando com o paciente e compartilhando a conduta para melhor definir. E tem algumas doenças em que a TVP é provocada,
mas eu consigo, por exemplo, reverter o evento, a causa do que foi responsável pela trombose venosa profunda. Por exemplo, obesidade. A pessoa perde peso. Ou, exemplo que é comum também, doença inflamatória intestinal. O paciente, durante a atividade de doença inflamatória intestinal, e teve TVP no contexto de atividade de doença, eu vou manter profilaxia. E depois que passar a fase, a doença, da atividade da doença, será que eu preciso obrigatoriamente de manter esse paciente em anticoagulação? Outro exemplo, síndrome nefrótica. Quando o paciente está com síndrome nefrótica descompensada e tem uma trombose, eu vou manter. Será que depois que passa a descompensação da síndrome nefrótica, será que eu preciso? Então isso são doenças em que eu vou individualizar, com o especialista vai conversar com o paciente e falar, poxa, eu acho que não, eu acho que sim. Então, é individualizado. Diferente, por exemplo, um paciente que teve uma TVP e tem um câncer em atividade. Esse paciente vai ficar anticoagulado ad eterno. Ou é um paciente que tem trombose de repetição. Esse paciente também vai ficar anticoagulado de repetição. Ou esse paciente que tem, geralmente, trombose de sítios atípicos. Também é um paciente, por exemplo, trombose hepática, de via porta, trombose suprahepática, trombose de via renal. Então, toma bastante cuidado que talvez esse paciente eu precise de manter a anticoagulação por tempo indeterminado. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Você pode repetir a conduta quanto a enoxaparina, né, contraindicada? Tá, então, quando ocorre... então, com relação às contraindicações, sangramento ativo, úlcera gástrica em atividade, pacientes que foram submetidos à punção de líquor nas últimas 24 horas, paciente que tem uma hipertensão arterial descontrolada, em que o risco da hipertensão arterial descontrolada evoluir para encefalopatia hipertensiva e AVC hemorrágico é grande, paciente que fez cirurgia ocular ou neurológica recente. Então, para esse paciente, talvez eu tenha que tomar cuidado com relação à profilaxia. E pacientes que têm trombocitopenia induzida por heparina. Outra, tomar cuidado quando eu fazer profilaxia. Pacientes que têm plaquetopenia, isso depende um pouquinho, abaixo de 30 a 50 mil, também a profilaxia eu tenho que rever. Então, de um modo geral, sangramento ativo, sangramento em sítios no qual eu não consigo, se o sangrar vai ser um sangramento grave, ou seja, sistema nervoso central, e paciente que pode ter sangramento porque a plaqueta está baixa, ou o paciente, quando eu vou prescrever uma profilaxia, ele faz um autoanticorpos que acabam atacando a plaqueta e faz uma plaquetopenia induzida por heparina. Então, nesse contexto, a gente acaba não indicando profilaxia farmacológica, ou se for uma HIT, por exemplo, trombocitopenia induzida por heparina, eu acabo lançando mão da fondaparinux. Quando você fala de cirurgia ortopédica, qualquer cirurgia ortopédica, recomendação é cirurgia ortopédica de quadril e joelho, tá bom? Vamos lá. Pacientes com dores e edema de membro inferior, principalmente a dor no lateral assimétrico, são suspeitas de uma trombose venosa profunda. Então, o Júnior que perguntou isso. A gente volta na nossa anamnese. Quem que é o paciente? Qual é o paciente que eu estou pensando? A TVP, toda vez que eu penso em TVP, antes de pensar em TVP, eu tenho que pensar quem que é o paciente. Será que existe na anamnese causas que nos faz pensar nos fatores de risco para esse paciente? Então, se eu pensei em TVP, obrigatoriamente eu tenho que pensar nos fatores de risco para a trombose venosa. Cirurgia recente, internação, pacientes oncológicos, obesidade, doenças em atividade, lúpus, doença inflamatória intestinal. Então, o primeiro passo na suspeita de TVP não é nem a TVP, ver quem é o paciente em que eu estou suspeitando de TVP. Esse é o dado mais importante, é a anamnese. Depois se existe uma suspeita, eu vou para o exame clínico. E no exame clínico, o que eu vou procurar no exame clínico? Principalmente edema. A ausência de edema fala muito contra a TVP. A presença pode ser TVP, como pode ser outras causas, linfedite, insuficiência venosa. Então isso
Dor pode estar associado sim, mas eu tenho que ter o paciente, os fatores de risco e tem que ter uma probabilidade pré-teste para esse paciente. Se ele tem uma alta probabilidade pré-teste, aí sim talvez vou prosseguir a investigação. Se ele tem uma baixa probabilidade, eu tenho que avaliar. Então, a presença de dor e edema, se for principalmente unilateral e assimétrico, é suspeita? Sim, mas no paciente que tem fator de risco para tal. Tranquilo, Júnior? A melhor... Ah, tá bom. Obrigado, Bruna. Qual a superioridade de heparina não fracionada de baixo peso molecular? A heparina não fracionada nós deixamos principalmente para pacientes que têm clearance de creatinina abaixo de 30. Então, para clearance de creatinina, se você mais... não vou entrar tanto em detalhes, mas sim, para pacientes com clearance, sempre para não ter muita controvérsia, assim, acima de 30, heparina de baixo peso molecular, enoxaparina abaixo de 30, heparina não fracionada. Vamos ver, deixa eu ver se tem mais alguém. Eu acho que foi... Acho que foram todas. Eu acho que é isso, pessoal. E última informação só. Então, se eu estou suspeitando de trombose venosa profunda, ou TEP, dependente de qual seja o diagnóstico, vamos pensar em trombose venosa profunda, TVP, que fica mais fácil para nós raciocinarmos. Se eu estou pensando, fiz dímero D veio positivo, fiz ultrassom acabou confirmando a trombose venosa profunda, eu tenho que iniciar a anticoagulação para esse paciente. Então, os anticoagulantes de eleição, heparina de baixo peso molecular e os DOACs. E quais são os dois que eu estou autorizado a fazer de imediato no evento agudo? Rivaroxabana e apixabana. Posso fazer, por exemplo, dabigatrana, edoxabana? Posso. Só que esses dois anticoagulantes eu só posso fazer no contexto da enoxaparina, ou seja, eles só podem ficar exclusivamente após o 5º dia. Então, estou suspeitando de trombose venosa profunda, ou eu vou começar uma heparina para esse paciente, ou eu vou começar a rivaroxabana, ou eu vou começar a apixabana. Para enoxaparina, 1 mg por quilo de 12 em 12 horas, ou seja, 60 mg de 12 em 12, depende do peso, ou 1,5 mg uma vez ao dia para enoxaparina. Para a rivaroxabana, os 21 dias iniciais, ou seja, D1 até o D21, eu começo 15 mg de 12 em 12 horas. A partir do 21º dia, eu vou fazer 20 mg uma vez ao dia. Então, 15 mg de 12 em 12 horas, de 15 mg de 12 em 12 horas por 21 dias, depois 20 mg uma vez ao dia. O que é importante, pessoal? A rivaroxabana, ela deve ser administrada junto com a alimentação. Deve ser junto com a alimentação. Eu não posso falar, por exemplo, que esse paciente foi refratário, ou seja, ele fez uma trombose, um novo evento trombótico, e usa rivaroxabana se ele não estava fazendo a rivaroxabana com alimentação. A administração longe da dieta reduz a eficácia do fármaco em 60% até 97%, ou seja, olha o quanto que eu deixo de anticoagular um paciente quando eu não administro a anticoagulação junto ou próximo da refeição. Então, a rivaroxabana a gente mantém numa dose diferente por 21 dias e o apixabana a gente mantém na dose diferente por 5 dias. Então, deixo 5 mg de 12 em 12 horas por 5 dias, e depois eu 10 mg de 12 em 12 por 5 mg de 12 em 12 por 5 dias, e depois eu deixo 2,5 de 12 em 12 por mais 3 a 6 meses. Então, rivaroxabana 21 dias como se fosse uma dose de ataque, e a apixabana 5 dias como se fosse uma dose de ataque. Varfarina, eu vou começar idealmente após o 2º para o 3º dia. E por que a gente fala idealmente, pessoal? Porque existe uma preocupação com relação à trombose inicial induzida pelo Marevan, mas isso acontece, pessoal, principalmente em pacientes que têm deficiente de proteína C e proteína S. Então,
a varfarina na fase inicial, ela pode ter um evento protrombótico. Isso em deficiência de proteína C e proteína S. E o que eu posso, tá, não vou correr esse risco, mas o que eu posso tomar cuidado que esses pacientes podem fazer trombose em vigência de Marevan, além da trombose venosa profunda, dessa fase aguda, lesão de pele. Então ele faz uma doença isquêmica na pele, ele faz uma lesão cutânea induzida pelo Marevan. Então talvez esse paciente apresente uma deficiência de proteína C e proteína S, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Com esclerose múltipla, com mais de 60 anos e com mais de 30 anos de evolução para a doença, tem que anticoagular para sempre? Isso depende. Isso depende se tem esclerose, se é restrito ao leito ou não, se as tromboses apresentam trombose de repetição ou não. Simplesmente ter a doença e ter mais de 60 anos, tempo de doença e mais de 60 anos, a indicação tem que ser muito individualizada. Se for, por exemplo, eventos trombóticos de repetição, aí talvez precisa de profilaxia, mas tem que saber como que, se já teve ou não evento trombótico. Se nunca teve, não é porque o paciente é restrito ao leito que ele precisa. Exemplo disso, só para vocês entenderem o quanto isso é importante. Pacientes que têm trauma raquimedular, vamos pegar um exemplo, paciente tem trauma raquimedular, ele vai ficar na cadeira a vida inteira. Então esse paciente, até que se prove o contrário, ele vai ter imobilização para a vida inteira. Esse paciente precisa ficar com profilaxia? Não. Então no trauma raquimedular, quanto tempo que eu mantenho esse paciente no trauma raquimedular com profilaxia? Os 3 primeiros meses. Depois dos 3 primeiros meses, o tônus vascular, toda a homeostase muda. Então até os 3 primeiros meses a gente recomenda, por exemplo, ter um trauma raquimedular agudo, esse paciente vai para casa com 1 mês, ele vai ficar com profilaxia para trombose venosa profunda até o 3º mês. Depois do 3º mês, esse paciente não precisa de profilaxia. Já imaginou se todo paciente que tem trauma raquimedular precisasse fazer profilaxia para TEV? Isso não é verdade. E se esse paciente tem profilaxia, ele tem uma descompensação aguda, por exemplo, com indicação de internação hospitalar. Então, nesse paciente que tem trauma raquimedular, que já é imobilizado, mas ele tem uma descompensação aguda, e esse paciente interno, esse paciente durante a internação ele precisa de ficar com profilaxia. Então, ou seja, a doença aguda é o fator para manter a profilaxia para ele. Para quanto tempo? Talvez 6 dias, 10 dias, 14 dias. Se esse paciente, por exemplo, tem um trauma raquimedular e passou por uma cirurgia ortopédica, 28 dias a 42, entende? Então, tem que ser muito individualizado, tá bom? Leonardo, então na fase aguda, para trombose venosa profunda, eu vou deixar a rivaroxabana ou a pixabana. A rivaroxabana 15 mg de 12 em 12 horas por 21 dias, depois 20 mg uma vez ao dia. E a pixabana 5 mg de 12 em 12 horas por 5 dias, depois 2,5 de 12 em 12 pelos 3 meses, mais ou menos, que for 3 ou 6 meses, depende. Então, a pixa 21 dias dose, a rivaroxabana 21 dias dose de ataques, e a pixabana uma dose maior por 5 dias. Acho que é isto. Bem, pessoal, eu acho que é isso. Eu espero que tenha contribuído um pouquinho. Agradeço pela participação. Foi 50 minutos de live. Agradecer pelo você estar aqui até esse horário, a gente comentar de um tema que é super, super prevalente. Então não esqueça, toda vez que eu vou indicar internação hospitalar, lembre sempre de profilaxia para trombose, para tromboembolismo pulmonar. A prescrição de profilaxia para TEV reduz o risco de trombose venosa profunda em quase 70% e reduz o risco de TEP em 1/3 dos pacientes, ou seja, olha o quanto que eu vou reduzir a mortalidade quando eu interno um paciente. Então vale sempre a pena, não esqueça das profilaxias de um modo geral quando eu indico internação. E fica
esse recado de que talvez alguns pacientes, quando eles vão para casa, eles ainda precisam de profilaxia para TEV, tá bom? Gente, eu espero que tenha contribuído um pouquinho para vocês. Foi um abraço, muito bom da participação, espero que vocês continuem acompanhando. Amanhã temos mais discussão aqui para temas que nós consideramos super pertinentes no nosso dia a dia. Muito obrigado, boa noite e fique à vontade para mandar as suas dúvidas, perguntas pelo nosso direct, vamos responder todos vocês. Um abraço, muito obrigado, fique com Deus. Até a próxima, pessoal. Até amanhã.